Olá pessoal, vamos aí dar início novamente ao nosso terceiro bimestre e hoje nós já estamos aí no capítulo 8 e vamos falar sobre poliedros, tá? Eu quero parabenizar a todos, né? O regresso aí das férias, certo? E vamos começar então a nossa atividade hoje sobre poliedros, certo? Na introdução, a gente já podemos observar aí algumas figuras geométricas, algumas construções, né, que está aí em todo o território nacional e que mostra um pouco desses poliedros, né? Então, observe bem aí, nós temos aqui à nossa esquerda, do lado superior, nós temos aqui o MAP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é obra do arquiteto Lina do Borde, construído em 1968, muito famoso, Museu do MAP. Nós temos também aqui a pirâmide de vidro do Museu de Louvre, em Paris, certo? Mais uma figura geométrica espacial. E a central e a Catedral Nacional de Brasília, né? Olha aqui o formato também interessante. E por último, o Palácio Taj Mahal, né, na Índia, concluído no século XVII, que é uma das grandes maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo. Essas são figuras geométricas espaciais, porque elas estão no espaço, elas não estão no plano. Por isso que se chamam-se figuras espaciais, tá? Figuras geométricas espaciais. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, as suas características, elas estão presentes no nosso cotidiano. Os sólidos geométricos são aquelas figuras que estão no espaço, elas não estão no plano. Então a gente pode observar aqui, fazendo uma associação com o cotidiano, por exemplo, eu tenho aqui um forno elétrico, que na verdade ele tem um formato de um paralelepípedo retângulo, né? Paralelepípedo retângulo, porque essa parte dele aqui, ó, é um retângulo, nós temos aqui outro retângulo, e assim sucessivamente vários retângulos. Tem outro aqui, ó, retângulos. Então são vários retângulos, certo? Mais embaixo nós temos o globo terrestre. Aqui o globo terrestre, que forma uma esfera, ok? Então temos uma esfera. Se você observar também no seu cotidiano e observar uma lata de atum, na verdade ele é um cilindro, né? Ó, é um cilindro, daquele mesmo que a mulher faz, que as pessoas fazem, mulher, homem, qualquer um faz as pizzas, né? Os bolos, que planifica a massa. Aqui, olha só, uma casquinha de sorvete, que na verdade é um cone, né? Que é aquele mesmo utilizado nas blitz aí das polícias rodoviária federal, estadual, sei lá. Muito bem. Mas nem sempre esses objetos espaciais eles estão retinhos, né? Quando ele não está retinho, por exemplo, aqui lá na porta da Europa, em Madrid, na Espanha, em 2015, você pode observar que esses dois prédios aí, eles estão meio inclinados. Isso chama-se oblíquo, né? Então existe também, ó, o prisma oblíquo quadrangular. Quadrangular porque a base dele é um quadrado. Olha aí que a base é um quadrado. Por isso que ele é um prisma oblíquo porque está torto, não se esqueça disso, né? E quadrangular porque a base é quadrada. Então eles não estão sempre, eles podem estar meio tortos. Isso significa que está oblíquo. Não se esqueça disso. Agora, gente, tem alguns objetos, né, que eles são espaciais, só que eles não têm uma definição, né? Eles não são, no caso, um poliedro. Tá entendendo? Não é uma figura, é uma figura espacial, só que ainda tem, talvez exista alguma definição. Ele não é uma esfera, tá certo? Não é um cubo, não é um paralelepípedo, não é uma pirâmide, uma coisa meio esquisita, mas existe também, né? No caso a gente pode ver o hotel Burj Al Arab em Dubai. Nós temos aí o suporte de uma fita adesiva, né?
Aqui, ó, um suporte de uma fita adesiva, certo? Temos esse hotel aqui, que a gente não sabe o que é realmente a figura geométrica que representa, se é uma pirâmide, não tem como definir. Você pode pegar aqui um vaso decorativo, por exemplo. Ele não tem uma forma definitiva. Então, aliás, a forma definitiva ele tem, não tem uma classificação dentro dos poliedros. Não tem uma classificação dentro dos poliedros, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver aqui as classificações aqui, ó. A gente pode observar bem direitinho o que é um poliedro. Poliedro, na verdade, são sólidos geométricos cuja as superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Olha aqui, ó, né? Se você observar, a superfície deles sempre são... Aqui nós temos um retângulo desse lado, aqui um outro retângulo, e assim sucessivamente, né? Esse é o paralelepípedo. Aqui é um cubo, que são formados por 6 quadrados, ó, 6 quadrados, 6 quadrados, lá do fundo, né? E aqui o de baixo, são 6 quadrados, beleza? Aqui nós temos um prisma hexagonal, porque na verdade a base dele é um hexágono de 6 lados, por isso que chama-se hexágono, tá bom? Pirâmide triangular, porque a base desse polígono aqui é um triângulo. É um triângulo, deixa eu só arrumar aqui, é um triângulo, certo? Aqui nós temos uma pirâmide quadrangular. Aqui nós temos uma pirâmide quadrangular, porque a base dessa pirâmide é um quadrado, por isso o nome pirâmide quadrangular. Também pode existir um poliedro assim com vários formatos, ó, tá vendo? Se você, deixa eu só voltar aqui, se você observar, esse poliedro aqui, ó, esse poliedro, ele tem, deixa eu só riscar ele todinho aqui, ele tem várias formas, né? Tem aqui 2 prismas formando ele, 2 prismas interligados. Se eu prolongar aqui, ó, nós temos um prisma daqui, desse lado, e temos um prisma desse lado, correto? Então isso chama-se prisma, é um poliedro, né, que é formado por 2 prismas, ok? Pode acontecer isso, um prisma conjugado. Na sequência, nós vamos falar sobre as características, né? Bom, em um poliedro podemos distinguir, observar, ver que existem as faces, certo? Existem as faces. Na verdade, as faces, né, que são a parte plana dele, são os polígonos que formam a superfície do poliedro. É a superfície ali do poliedro. Observe, por exemplo, que o prisma hexagonal apresenta 8 faces. Então tá, em um polígono podemos discutir, né? Podemos observar, certo? A seguinte situação. As faces, recapitulando, as faces, as arestas e os vértices. No caso das faces, são os polígonos que formam a superfície do poliedro, né? Observe, por exemplo, que o prisma tem 8 faces. Então, voltando aqui, ó, vejamos que ele tem 8 faces. Deixa eu só aumentar mais aqui. Então, se a gente observar, na verdade são 8 faces mesmo, ó. Nós temos a de baixo, a de cima, e temos as laterais, ó. Uma, duas, a de lá 3, a do fundo 4, 5, 6. Com 2, que eu falei de cima e de baixo, realmente são 8 faces, né? Agora, sobre as questões das arestas. Na questão das arestas, são os lados do polígono que constituem as faces do poliedro. Cada aresta é um segmento de reta. Vamos observar, por exemplo, que a pirâmide tem 6 arestas. Vamos lá. Uma pirâmide, ó, ela tem 6 arestas. Observe bem. Nesse caso aqui, ó, dependendo da pirâmide, né? Deixa eu ver qual a pirâmide que ele está se relacionando lá. Ele fala o seguinte: cada aresta é um segmento de reta determinado pela intersecção das faces. Observe, por exemplo, que a pirâmide triangular possui 6 arestas. Então vejamos lá a pirâmide triangular. Tem uma aresta aqui, tem 2 arestas aqui, tem 3 arestas aqui,
tem 4 arestas aqui, que é a união dos segmentos, né? Essa pirâmide aqui tem 1 aresta aqui, 2 aqui, não, desculpa, eu tô confundindo, né? Arestas, no caso, são segmentos de reta, ok? Então aqui, ó, a pirâmide triangular que ele está falando lá, tem esse lado aqui, ó, esse segmento de reta, 1, esse outro aqui, ó, 2, certo? 3, ele falou 6, né? 4, 5, 6. Esses são as arestas. Eu estava falando de vértice, desculpa. Vértice é o próximo na sequência, tá? Agora o vértice são extremidades das arestas, ok? Cada vértice é a intersecção das duas, aí ocorre a intersecção. Observe, por exemplo, que a pirâmide quadrangular no vértice tem 5 vértices, né? Então vamos ver na página anterior os 5 vértices. Ó. Já marquei aqui, ó. 1, 2, são 5. 3, 4, 5 vértices. Então esses são os vértices. Lembre-se, a aresta, a pirâmide quadrangular, por exemplo, tem 1, né? 2, 3 arestas. 4, 5, 6, 7, 8 arestas, né? 8 arestas, deixa eu só ajeitar aqui, 8 arestas e 5 vértices. Então, a pirâmide aqui, no caso, ela tem 8 arestas e 5 vértices. Beleza? Então tá aí. Essa é a diferença entre arestas e vértices. Muito bem. Agora vamos falar a respeito dos corpos redondos. Nem todos são quadrangular, quadradinho, não. A gente também tem os corpos redondos, né? Que na verdade são sólidos geométricos também, cuja superfície tem menos ou parte, que é a área dondada, né? Ou seja, arredondada, né? Ou seja, que não é plana. Então tem partes que não é plana, certo? Vamos ver o exemplo, o cilindro. O cilindro, se você observar a lateral dele, a lateral do cilindro, não é plana, ela é redonda, por isso que chama-se copo redondo. A lateral também do cone é redonda, a esfera é toda redonda, né? Se você pegar o tronco de um cone aqui, ó, todo redondo também, então é dessa forma que a gente pode observar, né? Já os principais corpos redondos são estudados no capítulo 9, então lá no capítulo 9 a gente vai voltar a esses corpos redondos. Ok, gente, então era isso aí, eu vou passar uma atividade para vocês, um exercício, para que vocês possam resolver esses exercícios, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, e na próxima aula a gente continua, vamos falar sobre prisma, que é o nosso primeiro elemento aí, né, do nosso objeto de estudo. Obrigado a todos.